Começa essa parábola, eu não quis ler todo o capítulo, que todos que estão aqui já conhecem, mas assim, amados, existia um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço, ele falou assim: pai, me dá a parte da herança. Ou seja, como nós falamos em outras vezes, é a mesma coisa de você falar ao pai: você está morto para mim. E na cultura oriental, irmãos, quando eu já vi um pastor falando, que ele foi pregar, e chegou um homem e falou: isso é quase impossível isso acontecer. Porque imaginou, irmãos, um filho pedir para você uma herança em vida? Isso é uma coisa muito grave. E algumas situações, alguns países, se o filho fizesse isso, ele até expulso de sua casa, por quando ele afrontou o pai. Aqui no Brasil não, aqui é tão difícil a gente entender a importância disso, que no Brasil os filhos, mas a maioria dos filhos, eu falo de uma forma geral, no nosso país, faz o que quer, e os pais ainda aprovam, mas lá não, é a rigidez. E outra coisa também que eu quero falar para os amados é a questão do filho mais velho, que na verdade, quando nós olhamos com nossos olhos, nós ficamos, quantas vezes já pregou que o filho lá teve inveja? Mas veja só, se você se coloca no lugar dele, se você tem um pai e tem um irmão, e o irmão mais novo fala assim: pai, eu quero minha herança, e aí pega aquela herança e vai gastar com as prostitutas, dissolutamente, com aquilo que lhe apraz, com coisas que não agradam a Deus, e quando perde tudo, ele volta, e quando volta, o pai ainda faz uma festa, deu um cabrito para ele, coisa que nunca deu para mim. Se nós olharmos como o olhar humano, na verdade é uma coisa que qualquer um ficaria indignado por essa situação. É ou não é? Você não ficaria indignado? Ou seja, quantas vezes na sua vida, na sua família, que o seu pai ou sua mãe deu uma coisa para o seu filho, e você já ficou chateado que não deu para você? Imagine ele gastar nos nossos olhos, estão falando, irmãos? Os olhos humanos, e ainda chegar e o pai rapaz, não deu castigo, não deu disciplina, mas certamente abraçou. Porque essa parábola, embora nós falamos sobre família, mas na verdade, irmãos, ela tem a questão de um pai que é amoroso. Mas amados, uma coisa eu quero dizer, versículo 11: um certo homem tinha 2 filhos e disse. Amados, você percebe? Em outra versão diz assim: e continuou. Então a parábola ela não começa aí, ela começa onde? Lá atrás. Porque ninguém começa a chegar e falar assim: olha, e continuou um relato, uma história, uma conversa dessa forma. Ele vai falar no início, ou chegou Jesus. Então nós vimos que Jesus, antes de falar a parábola do filho pródigo, ele estava falando de outra coisa. E qual era a outra coisa que estava lá, irmãos? Se você olhar para trás, vai falar da dracma perdida, da dracma perdida. Ele vai falar da dracma perdida, Lucas 15, um pouquinho mais acima, versículo 8: ou qual mulher que tendo 10 dracmas e se perdeu uma, não se acende a casa e busca com diligência até achar? Ou seja, não começa com a parábola do filho pródigo, tampouco com a dracma. Por quê? No versículo 8, qual mulher? Como uma pessoa vai falar assim, qual mulher? Então vamos por aqui, irmãos. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Aqui representa o filho pródigo. Tá bom, irmãos? Filho pródigo. Só que a parábola, ela não começou no filho pródigo. Uma atrás tinha qual? A dracma perdida. Então aqui é a dracma. Mas só que não começou na dracma. Porque em Lucas 15:8 fala o qual, Então assim, o qual mulher tendo 10 dracmas
ninguém começa assim, ou qual mulher, né? Existe, ninguém chega no culto, eu vou começar o culto e vou falar, qual mulher tem 10 moedas e perde uma? É assim que fala? Né? Não. Por quê? Porque não começou na dracma perdida. Aí, onde começou? Vamos lá para trás agora. Qual dentre vós, deixa eu ver onde está o texto aqui. Aquele homem que tem 10 ovelhas, qual que uma se perde, qual não volta? Voltando uma página para trás, versículo 4, que diz o quê? E que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não vai deixar no deserto as 99 e vai atrás da perdida para achar? Ou seja, deduz assim comigo, a parábola não começa no filho pródigo, a parábola não começa na dracma, só que a parábola também não começa na parábola da ovelha perdida. Por que não começa na parábola perdida? Porque que homem dentre vós, também ninguém começa um discurso assim. Ah, tá bom, pastor, e aonde começa o discurso? É só você subir em cima, no versículo 1 de Lucas. E chegando-se eles, todos os publicanos e pecadores, para ouvir. E aí os fariseus, os escribas, murmuraram, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, Jesus, né, amado, chegou junto dos pecadores para, o texto diz, para eles para ouvirem. Ou seja, Jesus se alimentava com eles, Jesus falava com eles. E aí chegou os fariseus e publicanos a criticar a Jesus, porque eles estavam falando do quem? Como pecadores. E aí começa tudo, percebe? Tudo começou porque Jesus estava dando ouvido para pecador, né? Quem nunca foi criticado se você dá um ouvido para um morador de rua, se você dá ouvido para uma pessoa humilde, você dá ouvido para uma prostituta, se você dá ouvido pelo um traficante dependente de droga? Mas certamente existem pessoas que criticam. E aqui, amados, Jesus estava com os pecadores e aí os escribas, os doutores da lei, os fariseus criticaram. E aí Jesus, ele começa no versículo 3 e propôs uma palavra. Qual homem que tem 100 ovelhas, perde uma, não deixa as 99 e vai buscar aquela? Começa aqui a questão. Jesus está falando que tem ovelhas onde? Fora de casa. Não está falando que a ovelha está dentro de casa. Está falando que a ovelha está onde? Fora de casa. Existem ovelhas que estão perdidas fora de casa. Aí vem a segunda, na parábola da ovelha, que é essa aqui. Aí vem a segunda parábola, qual que é a segunda parábola? Dracma. Aonde se perdeu a moeda? Dentro de casa. O que Jesus está querendo dizer para eles, irmãos? É quase uma direta. Olha, tem pessoas perdidas fora de casa e dentro de casa. Que Jesus está dizendo que tem pessoas perdidas dentro da igreja e tem pessoas perdidas fora da igreja. Não adianta apenas vir para a igreja, porque, amados, a salvação, o fruto da salvação é uma vida devocional, de dedicação para o Senhor. É questão do arrependimento. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, em Atos, lá na pregação de Pedro, ele fala: se arrependemos e convertemos. Mas sempre tem a primeira parte, arrependimento. E muitas pessoas pulam essa parte e só se convertem, porque sem arrependimento não existe salvação, irmãos. Porque o centro do Evangelho é arrependimento. No início do ministério de João Batista, que ele falou: se arrependemos. O que ele falava? Aceita Jesus como Salvador? Não. Ele falava: arrependemos dos vossos pecados, porque é chegado o reino do céu. Aí Jesus começa o seu ministério depois da tentação no deserto. Ele chega lá e qual é o tema de Jesus? Arrependemos para que arrependemos os seus pecados. E aí chega Pedro no discurso de Atos dos Apóstolos. Qual é o tema dele? Ele fala o quê?
se arrependei-vos e convertei-vos. E aqui é uma coisa que eu sempre falo: arrependimento. Eu vou voltar a falar de novo. Duas características de arrependimento. A primeira, nós não justificamos nossos erros. Tem pessoas que falam: eu sou pecador porque Deus me fez pecador. Eu sou pecador porque eu nasci no lar destruído. Eu sou pecador porque eu não tenho pai. Mas, amados, quando nós se arrependemos do nosso pecado aqui para Jesus, nós não justificamos ele. Nós sofremos porque infringimos a lei. Ou seja, o pecado ele não justifica, o arrependimento não justifica os seus erros. E a segunda coisa, ele tem mudança. Por quê, irmão? Porque ele sabe que fez o mal. Eu já falei isso aqui. A questão de remorso, vamos pôr assim, um filho, o filho pródigo, se ele chegasse e falasse assim: pai, eu errei, eu pequei, mas eu pequei porque eu não sabia. Se ele quisesse justificar, ele não estava se arrependendo. Mas o arrependimento do filho pródigo fez o quê? Ele falou assim: pai, eu não sou digno. E aqui está falando do pecador. E aqui está falando de mim e de você. E aqui está falando daqueles que aceitam Jesus e falam: Senhor, eu não sou digno da salvação, eu não sou digno do reino do céu. Aí o bandido lá na cruz fala: mas lembra de mim quando tiver no teu reino. Conversão. Ou seja, amados, houve um arrependimento, e a conversão é a mudança de mente. Você muda a sua mente, muda a sua atitude, e luta para você ser uma pessoa melhor. E muitas vezes as pessoas vêm para a igreja e você não vê fruto de mudança. Por quê? Porque não há arrependimento. Não há o que João Batista falou, não há o que Jesus falou, e não há o que Pedro falou. Por isso tem muitos crentes mimados, muitos crentes que acham que merece. Irmão, nós merecemos ser consumidos segundo Eclesiastes, Lamentações, que fala: o motivo de nós, de eu, você, de todos nós, de não sermos consumidos, é a misericórdia de Deus. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus, nós se arrependemos, nós entendemos, nós compreendemos que merecemos ir para o inferno, mas a graça de Jesus nos salvou. Então não adianta só apenas você estar na igreja porque você acha que seu nome está no livro da vida. Não adianta você orar na sua casa e pedir assim: olha, Deus abençoa, porque o Evangelho, ele vem da convicção da palavra de Deus que nós somos pecadores, e aí nós se arrependemos. Sem arrependimento não há salvação. Porque o arrependimento faz a gente cair em si. O filho caiu em si: eu sou pecador, eu errei. Então, irmão, o que Jesus estava falando para os doutores da lei era o quê? Que tem pessoas perdidas fora de casa. Na parábola da ovelha, na parábola da ovelha tinha pessoas perdidas onde? Fora de casa. Na parábola da dracma, a pessoa estava perdida onde? Dentro de casa. E no filho pródigo estava perdido onde? Dois filhos, um perdido dentro e um fora. Pastor, percebe? Primeiro ele começa com o filho perdido fora de casa, o filho perdido dentro de casa. Isso era para os doutores da lei, estava perdido dentro de casa. E tem muito crente perdido dentro de casa. E aí ele fala na conclusão a parábola do filho pródigo, que tem o filho perdido dentro e fora de casa. Explica aí, pastor, vou explicar. O filho pródigo, todo mundo sabe que ele se perdeu. Mas e o mais velho? No versículo 2, versículo que nós lemos aí, no versículo de Lucas 15, versículo 11, né? Vamos isso daqui, versículo 15, eu pulei a folha, versículo 12. O mais moço disse: pai, dá-me parte dos bens que pertencem. E ele repartiu a fazenda com quem? Com o outro irmão. Ou seja, o outro irmão pegou a parte da fazenda. O outro irmão não pediu. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão. Se você tem um irmão, e o irmão fala assim para o seu pai, o pai de vocês,
pai, me dá a sua herança, porque para mim você está morto. O que você vai fazer? Você vai repreender. Você está doido, menino? Para com isso. Não é isso que a tendência, quando alguém da nossa família faz alguma coisa com nossos pais, que nós fazemos? Defendemos. Para! Respeite o seu pai. Ele é um pai bom. Por que você está pedindo? Mas ele fez isso? Ele pegou. E quando o filho voltou, ainda que estava perdido, ele ainda ficou com inveja. E na igreja tem filhos perdidos assim, irmãos. Tem filho que acontece tudo de errado, ele não faz nada. Acontece tudo errado, ele não fala nada. Ele não faz nada. E ainda, amados, quando chega uma pessoa que se converte, começa a trabalhar, ele ainda fala mal. Ele ainda tenta servir de pedra de tropeço para aqueles que estão trabalhando. Você já percebeu, irmão, que quem está na frente sempre toma pedrada? Me falaram que quem está na frente é espelho. E quem está muitas vezes são todos, mas são pedra. Por que, irmão? Porque sempre está reclamando de alguma coisa. Mas na hora que começa a trabalhar, vê que não é fácil. Eu me recordo de uma irmã. E ela falava, a vida dela era da pedrada. Aí chegou um dia, ela começou a ser espelho. Veio para frente. Aí ela falou para mim, olha, eu era pastor, era irmão, era líder daquela igreja, né? Obreiro. Como é que é? O povo reclama de tudo. Eu disse assim para ela, irmã, você falou isso para mim? Você cansou de falar, de criticar? Aí ela falou, pastor, hoje eu estou vendo, né, irmão, né? Eu estou vendo que quando a gente está no banco é fácil falar, mas difícil é vir fazer. Ou seja, amados, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que existe crentes perdidos fora de casa, que precisa buscar. Ele tem filhos perdidos dentro de casa. Ele, filho pródigo, tem filhos perdidos dentro e fora de casa. Mas eu quero concluir, irmão, essa breve mensagem, que eu não vou sair daquilo que a gente está fazendo, que Deus propôs no nosso coração. Eu quero dizer, irmãos, tanto o filho, a ovelha que se perdeu fora de casa teve o quê? Alegria. A ovelha, moeda, que se perdeu dentro de casa quando foi achada, teve alegria. O filho, quando se perdeu, voltou, teve alegria. O que Jesus está dizendo? Que a alegria não é somente quando um de fora volta, se acha, mas quando um de dentro está perdido também se encontra. Amados, eu não sei qual é a situação, mas eu quero dizer que tem muitas pessoas perdidas, que nem aquele doutor da lei. Os doutores da lei, quando chegaram, eles estavam falando, né? Os escribas e os fariseus, eles estavam perdidos dentro da casa, assim como tem várias pessoas perdidas dentro da igreja. E a grande questão que tem, irmão, é que a pessoa não se atende a isso. Ela vive uma vida assim, achando que está salva, mas está perdida. Mas quando vir o julgamento, vai para o inferno e vai cair naquilo que Jesus falou, que nem todos aqueles dizer Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, porque não depende. A igreja é importante. Você vir para a igreja é um fruto da conversão, mas não é o fruto. Ou seja, não é só você vir para a igreja, porque certamente você tem o desejo de vir para a igreja, mas você se arrepende, você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ter uma vida de gratidão para Deus, você tem uma mudança de vida, uma mudança de caráter, as suas vontades mudam, os seus desejos mudam, você começa a se tornar luz. Existe um processo, e Jesus fala para os seus frutos vos conhecereis. E essa noite eu não quero destacar as pessoas que estão perdidas fora, mas as que estão perdidas dentro, que como esse publicano e fariseu, eles nem percebiam que estava perdido. E Jesus sabe falar, irmão, sem ninguém perceber. E ele deu uma chicotada nos dois. Talvez eles não entenderam nada, mas certamente nós entendemos. Eu quero dizer que houve alegria de fora e de dentro. Só que, irmãos, eu quero concluir, depois nós vamos cantar o hino 295, eu quero concluir com algumas considerações. A primeira consideração, irmãos,
as ovelhas estavam perdidas. Jesus, ele se alegrou quando a que estava fora foi perdida. Ele se alegrou quando a de dentro estava perdida. E aqui Jesus não está falando, veja só, irmão, o destaque todo não está falando da ovelha que foi perdida. O destaque não está falando para a dracma, a moeda que foi perdida. E o destaque todo aqui não está falando para o filho que foi perdido. Ele é coadjuvante nessa história. Mas aqui da ovelha perdida, ele está falando de um Deus que deixa 99 e vai atrás do perdido. Da ovelha, está falando que quando se acha a ovelha dentro, ele faz festa. E do filho pródigo, ele está falando que o filho pródigo, quando vem, ele faz festa. Ou seja, Jesus está falando de um Deus, amados, e não de um filho. E o tema da palavra do filho pródigo não deveria ser filho pródigo, mas um Deus que ama as pessoas perdidas e quer que elas se encontrem, e quer que elas se achem. E essas pessoas, essas criaturas de Deus, quando estão perdidas e Deus acha e são achadas, Deus faz uma festa. Por que Deus faz uma festa? Porque a conclusão da parábola, do discurso, não está na dracma. A conclusão do estudo, do discurso de Jesus, não está na dracma, da ovelha perdida. A conclusão de Jesus não está na dracma perdida. A conclusão de Jesus está na ovelha perdida, no filho perdido. E ele fala: haverá céu festa no céu quando o pecador se arrepende. E ele faz questão, irmãos, de mostrar que ele está com braços abertos para quem quer se encontrar. Pastor, como eu vou saber se eu estou achado ou perdido? Paulo fala em Coríntios: examine o homem a si mesmo. Ou seja, quem tem que ver isso é nós. E o que fazer, pastor, se nós estivermos perdidos dentro da igreja? Precisamos se arrepender dos nossos pecados. Isso aí não é Deus tocar no coração. Arrependimento não é Deus tocar no meu coração, pastor, eu vou. Ou então eu fui à frente, eu estava usando, eu citei Jesus. Não, arrependimento do coração é atitude. Eu me arrependo dos meus pecados que eu fiz, Deus. Eu não mereço para o céu. E a conversão, e quando nós fazemos essa decisão, e quando nós oramos, o Senhor certamente Ele vai fazer festa no céu. Veja que Ele falou de pessoas perdidas dentro da igreja. E nós sabemos, amado, que existe o trigo e o joio. Existem pessoas salvas, existem pessoas mortas, pessoas que estão perdidas dentro da igreja. E precisamos nos avaliarmos.